Hebreus no capítulo 4, no versículo 12, o texto diz assim: pois a palavra de Deus é viva, ativa e cheia de poder, tornando-se operante, energizante e eficaz. É mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando tanto quanto a divisão da alma e do espírito, e de ambas as juntas e medulas, as partes mais profundas de nossa natureza, expondo e julgando os próprios pensamentos e intenções do coração. Tem uma canção que a Marcela Thaís canta. Ela diz: bom marinheiro só se faz com tempestade no mar, que o ensina a velejar, são e salvo retornar. Ela diz: viver é um risco, que risca a vida, que você não arrisca. Ela diz: minha avó dizia, coloque o medo debaixo do braço e siga. E nessa canção ela vai dizendo: buraco escuro, a fé é isso. Você se joga, deixa com Deus o impossível. Tudo é difícil, mas é só até fácil se tornar. Boas notícias vão chegar, se você acreditar. Coloque um pé e outro pé e vai na fé, olhando para Deus, e sorria. Coloque o medo debaixo do braço e siga. Eu não sei como a tua vida está te trazendo a esse momento, mas uma coisa eu tenho certeza e convicção dentro do meu coração: para estar aqui eu tive que correr riscos. Todos nós corremos riscos. É lógico que você vai encontrar dois tipos de pessoas: aquelas que nunca ousam, nunca se arriscam, e aquela que simplesmente se lança no risco pelo risco, porque tem prazer no risco. A alegria está no risco. Mas uma coisa, eu fico pensando nessa realidade de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. Porque essa tradução que eu li da Bíblia amplificada deixa muito claro que a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é ativa. A palavra de Deus, ela é cheia de poder. E ela opera por ela mesma. E ela penetra no ponto mais profundo de um ser humano. E ela penetra naquilo que é mais profundo em nós. E ela libera um poder, ela libera o toque de Deus em nós, que revelam, que nos impulsionam. Pedro, em Atos no capítulo 3, no versículo 15, ele diz: vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. O mesmo Pedro em João no capítulo 6, no versículo 68, quando Jesus pergunta para eles: e vocês? Vocês também não querem se retirar? Ele simplesmente responde: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Tu és a nossa única esperança. Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo. Preste bastante atenção, porque se você compreender isso, Jesus em João no capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor. Ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele diz: eu sou a porta.
Então eu tenho que entrar por ele, eu tenho que passar por ele. Não é um conceito, não é uma ideia, não é uma religião, é uma pessoa. Aí nesse capítulo 10 ele diz algo que é surpreendente. Ele simplesmente fala: ele diz, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas ele disse, eu vim para que vocês tenham vida abundante. Algumas traduções dizem vida completa. João no capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cara, olha o que João vai dizer na continuidade, no capítulo 1 de João. Ele diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele diz, nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Coloca um pé, o outro pé, e vai na fé. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar o passo. Eu tenho que dar o passo. E esse se torna o nosso problema. Essa se torna a nossa dificuldade. Essa se torna a nossa limitação. Porque se a palavra de Deus não penetrar no mais profundo do nosso ser, se a palavra não tocar naquilo que está dentro. E quando eu convidei alguns de vocês que olharam nas minhas redes sociais, eu convidei para vocês se prepararem para destruir os gigantes. Mas eu não estou falando dos gigantes que estão de fora, eu estou falando dos gigantes que estão dentro. Eu estou falando com você daquilo que está dentro de você, daquilo que talvez você não conte para ninguém, não conta para sua esposa, não conta para o seu pai, não conta para sua mãe, não conta para ninguém. Situações e coisas que estão dentro de você e que estão prendendo a sua vida, que estão limitando a sua vida. Preste atenção, Deus não chamou a gente para viver uma vida limitada. Deus não chamou a gente para viver uma vida pequena, porque Ele nos deu Jesus, e por meio de Jesus Ele nos deu o Espírito Santo. Isso significa que Ele vive dentro do meu coração. Então eu não tenho mais nenhuma limitação. Todas as limitações são construções da minha mente. Porque a palavra do Senhor, ela diz que o que eu penso, eu me torno aquilo que eu penso. Então o nosso problema hoje, algum tempo atrás, no ano passado, eu não me lembro quando foi, acho que foi no começo desse ano, eu convidei vocês para participarem de um seminário de cura, em que, nesse seminário, eu falei para vocês colocando em ordem o meu mundo interior. E essa semana eu, pesquisando alguns materiais para eu trabalhar, eu dei uma olhada nesse conteúdo e eu fiquei simplesmente impactado. Eu não tinha nem ideia de que eu tinha falado de tantas coisas. Eu não tinha ideia que eu tinha levado vocês a tantos lugares. Eu não tinha ideia que eu tinha mostrado para vocês coisas profundas. Exatamente por quê? Porque são essas construções que estão dentro de nós. Essas construções que nos marcaram nos momentos mais emocionantes das nossas vidas. Essas construções é que nos paralisam. Tem gente aqui com 50 anos de idade, com mais de 50 anos de idade. Tem gente aqui que está começando a vida. Tem 13, tem 14, tem 12. Mas a vida dele está fadada ao fracasso. Porque ele está dominado por uma cosmovisão. Ele está enxergando a vida por uma lente que o limita,
que o aprisiona e que o escraviza. Eu quero que você olhe para Pedro. Eu quero que você compreenda a vida do apóstolo Pedro. E você vá lá no momento em que ele se encontra com Jesus pela primeira vez. Pela primeira vez. Em Mateus no capítulo 4, no versículo 18. Anota aí Mateus capítulo 4, versículo 18. O texto diz que Jesus, enquanto Jesus caminhava pelo mar da Galileia, ele notou dois irmãos, Simão, que se chamava Pedro, e André, seu irmão, lançando uma rede ao mar, pois eles eram pescadores. Preste atenção, eles eram pescadores. Você é o quê? É como se Jesus estivesse encontrando você no seu ofício. Eles estavam ali lançando a rede ao mar. Preste bastante atenção. E disse-lhes: sigam-me como meus discípulos, aceitando-me como seu mestre, e percorrendo o mesmo caminho de vida que eu caminho. Preste atenção, percorrendo o mesmo caminho de vida que eu caminho. Coloque um pé, um outro pé, e siga. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a... Então eu coloco um pé em Jesus, eu coloco outro pé em Jesus, eu coloco outro pé em Jesus, então eu vou caminhando nele. Porque ele é o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa, a vida é uma pessoa. Então eu me movo nele. Eu não me movo no que está do lado de fora. Eu não me movo por aquilo que está no mundo. Eu não me movo pelos conceitos e pelos ensinos do mundo. Coloque a fé em você. Acredite que você pode. Se você colocar a fé em você e você acreditar que realmente você pode, eu posso te garantir uma coisa: você está na estratégia de alguém. Tem alguém alimentando o seu ego, tem alguém alimentando as suas emoções. E cada vez você dá um dinheirinho para um curso aqui, dá um dinheirinho para um curso ali, dá um outro dinheirinho para um curso ali, mas no final você está na estratégia dele. Porque a estratégia dele é dizer: coloca a fé, persiste, coloque fé. Mas Jesus não disse isso para nós. Ele disse que ele é o caminho. Ele disse: eu vou mandar o meu amigo o Espírito Santo, e o meu amigo o Espírito Santo vai guiar você pelo caminho. Ei, eu vou mandar para você o meu amigo, o Espírito Santo, e ele vai morar dentro de você. E ele não somente vai mostrar você pelo caminho, guiar você pelo caminho, mas ele vai te fazer lembrar de tudo que eu ensinei. Sim ou não? Sim ou não? Então continua acreditando que você pode. Eu quero te empoderar nessa noite. Mulherada, você vai sair daqui empoderada. Cadê o U? Não tem U? Fala, homem de Deus, você vai sair daqui empoderado. É isso aí. Vocês estão começando a jogar no meu time. Preste bastante atenção no que eu vou te dizer. Você vai sair daqui empoderado pelo Espírito Santo. Então olha para o texto. E eu os farei pescadores de homem. E imediatamente eles deixaram as suas redes e o seguiram, tornando-se seus discípulos, crendo e confiando nele e o seguindo como exemplo. Para você olhar para quem eram esses caras. O avô dele tinha sido pescadores, os pais deles tinham sido pescadores, e fatalmente eles continuariam sendo pescadores. Preste atenção, a vida deles era circunscrita a um lago que na verdade, um mar que era um lago. O mar da Galileia não é um mar, é um lago. É um lago grande, mas é um lago. Então a vida deles estava circunscrita àquele lugar. Você consegue enxergar isso? Pensa em você todo dia olhando só para Ilha Grande. Só para Ilha Grande. Você não vê o horizonte. Você não vê o horizonte. Só Ilha Grande, só Ilha Grande, só Ilha Grande. Tua vida está presa. Você desce lá, olha para a ilha, anda aqui, olha, você só vê Ilha Grande. Você não consegue enxergar para nada.
você olha para o seu irmão, você olha para o seu pai, você olha para o seu tio, você olha para o seu avô, você olha para o seu primo. Você não vê possibilidades. Mas quando Jesus chega na vida desses caras, eles estão sentados na areia, e aí eles olham e veem um galileu, como eles. E ele simplesmente diz para eles: sigam-me, confiem em mim, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E aí, o texto não diz, ele não fica só nisso. O texto diz: e prosseguindo dali, viu 2 outros irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco, com seu pai Zebedeu, consertando redes. E ele os chamou para segui-los como seus discípulos. O texto diz: imediatamente. Fala assim para o teu irmão aí, fala assim para ele, fala aí para ele assim, ó: Deus está esperando de você uma atitude. Fala com convicção. Fala com convicção. Atitude, filho. Deus está esperando que você tome uma posição, porque quando eles viram Jesus, quando eles ouviram a voz de Jesus, imediatamente eles o seguiram. Sabe por que eles seguiram? Porque João disse: nele estava a vida. Quando eles ouviram a palavra de Jesus, Natan, quando eles ouviram a palavra de Jesus, ela penetrou profundo neles. Você consegue entender isso, sim ou não? Sim ou não? Vem filho, vamos lá para baixo. Liga a luz. Você entende? Você entra por aqui que eu entro por aqui. Isso. Vamos lá para o meio, Vamos falar com aquele gordinho aqui. Não é bullying não, você sabe que não é bullying. Irmão, preste atenção. Não tinha nenhuma perspectiva para aqueles caras. Talvez você olhe para a sua vida hoje e você acha que você está no mesmo lugar sem perspectiva. Muitas pessoas que vivem vamos pular para o lado de cá. Muitas pessoas que vivem na nossa cidade vivem com essa sensação de que não tem perspectiva. Eu quero dizer para vocês que isso é um engano. Parem de acreditar que vocês não têm perspectivas, se os olhos de vocês estiverem em Jesus. Você consegue entender isso, sim ou não? Vamos voltar aqui no gordinho aqui. Irmão, preste atenção. Isso é sério, cara. Isso é muito sério. Porque aqueles caras estavam presos num ciclo. Mas quando a palavra de Deus, que é Jesus, quando eles ouviram a palavra, aquele convite, não tem nada no texto que a gente consiga entender isso. Mas aquela palavra penetrou num lugar em que um terapeuta não consegue chegar. Aquela palavra chegou num lugar em que ninguém consegue chegar, que ninguém consegue tocar. Não existe ferramenta para chegar nesse lugar. Mas a palavra de Deus chegou no coração deles e eles creram e eles se moveram imediatamente. O que isso significa para você e para você? Para você. O que isso significa? É que nós precisamos entender essa palavra. Nós precisamos ouvir a palavra de Cristo. Pare de ouvir quem você está ouvindo e comece a ouvir a palavra. Comece a deixar que o Espírito Santo ative a palavra que está em você. Porque você tem palavra, tem revelação dentro de você, mas você não consegue caminhar com essa determinação. Se você olhar para Pedro, se você olhar para a caminhada de Pedro, você vai perceber quantas coisas foram acontecendo. Você vai perceber como a vida de Pedro foi mudando. Gente, olha, eu olho para essa congregação aqui, eu vejo um bando de gente improvável. Um bando de gente que tinha tudo para dar errado. E deram certo. Tem uns caras aqui, irmão.
Eles não sabem nada não. Mas eles somam 1 mais 1 e dá 10. O que eu quero dizer para você? Deixa a palavra de Deus ecoar. Deixa a palavra de Deus explodir dentro de você. É que vocês não acreditam. Vocês acham que estão sonhando. Deus tem falado coisas para você que você acha que não é possível de acontecer. Mas é possível. É só você dar um passo. Talvez dar um salto. Talvez fazer um passo de dança, não sei. Você está entendendo ou não? Quantas pessoas que estão aqui acham que estão ficando malucas? Que estão ouvindo coisas de Deus que parecem loucura? Levanta a mão aí, quem está. Aí, ó. Vocês iam ser roubados nessa noite. Porque se eu me deixo levar pelos meus sentimentos, eu não ia pregar. Eu peguei uma frase de Augusto Cury que diz: a coragem surge no terreno da frustração, mas se dissipa diante da realidade. É isso que vocês estão olhando para essa realidade. E essa realidade na qual nós estamos circunscritos, na qual nós estamos envolvidos, a nossa cidade, o nosso lago, o nosso mar, ele tem o poder de nos frustrar e matar os nossos sonhos. Só que eu estou querendo dizer para você que eu não quero saber dos seus sonhos. Eu quero que você comece a buscar os sonhos de Deus, ou seja, permitir que Deus gere sonhos em você. Sabe, não é aquele sonho que você tinha lá, que papai, que mamãe, porque eu ia fazer isso, não. Quando você começar a sonhar sonhos com Deus, quando o Senhor começar a gerar a vontade dEle no teu espírito, quando essa palavra começar a entrar no teu profundo e começar a te levar a mover, você tiver ideias, Deus te dá projetos, Deus te dá execução de planos, te dá estratégia, você vai começar a entender que não se trata de você e não se trata de mim. Mas se trata de nós nos movermos dentro desse propósito. A realidade que os circunscrevia manteria-os dentro de uma dimensão de peixes e redes. Mas eles se tornaram pescadores de homens. Nós estamos falando deles hoje, simplesmente porque eles creram, ousaram crer naquilo que Jesus falou e tocou no profundo do seu ser. Então, queridos, a gente começa a entender uma realidade contundente a respeito de quem era Jesus. Você vai olhar para Pedro e aí você vê ele no capítulo 14 falando: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro era um cara impetuoso, Pedro era um cara impulsivo, Pedro era um cara ansioso, ele era agressivo, ele era inquieto, impaciente, mas ao mesmo tempo simples e humilde, ingênuo, sincero. Ele não teve dúvidas, ele olhou para Jesus e disse: é o Senhor, me manda ir ter contigo. E quando Jesus falou, vem, ele falou, foi. Só que quando ele olhou para o vento, lembra? Semana passada eu falei para você que o vento de fora tocou no vento de dentro. Agora você começa a entender por que o vento é a palavra de Jesus, porque essa palavra é uma palavra rema, é uma palavra de vida, é uma palavra que põe ordem no caos. Olha para o universo, olha para a matéria do universo disforme. Cara, quando eu olho para essa realidade do universo, quando eu penso no universo numa perspectiva de energia, eu consigo me ver exatamente como Deus me vê. Eu sou energia. A matéria, na realidade, é energia. Então, quando você entende essas leis da física, da química, você fica mais crente em Deus. Porque Ele chama, por meio da palavra, as coisas que não existem, como se já existissem. Então a palavra pode criar,
Então o que está na minha boca é a palavra de Cristo. No capítulo 16 ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele vai embora. E aí quando chega no capítulo 26, no capítulo 16, quando Jesus começa a falar das coisas que ia acontecer, Pedro começa a ficar aterrorizado. Olha o que diz o capítulo 21, o versículo 21 do capítulo 16. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. No versículo 23, Jesus olha para ele e fala o quê? Para trás de mim, Satanás. Ele chamou Jesus no particular, porque Pedro era íntimo de Jesus. Ele não quis constranger o mestre na frente de todo mundo. Ele disse: Senhor, olha só, isso não vai te acontecer de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu estou contigo. Aí Jesus olha para ele e fala assim: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Pedro, repete comigo assim: Pedro permitiu que a sua boca fosse instrumento do diabo. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: vigia. O que você está falando para sua esposa? O que você está falando para os seus filhos? O que você está falando onde você tem andado? Você tem sido derrotado pelas suas próprias palavras. Aprendi semana passada que se você não tomar cuidado, a cultura do café da manhã come todos os teus sonhos. Lembra? Você ouviu uma frase hoje, né? A coragem, ela é despertada no meio da frustração, mas ela é destruída pela cultura de onde você está. Cuidado com o que você diz. Essa é uma noite de restauração, eu estou dizendo para você. Eu estou dizendo para você que nessa noite Deus vai restaurar coisas que estão desativadas dentro de você. Mas amanhã é a chave para a sua transformação. Porque como você vai acordar amanhã, e as palavras que você vai dizer quando você acordar, podem determinar todo o seu dia. Então, que o meditar da minha boca tem que ser na palavra do Senhor. Eu tenho que começar a decorar. Como é que eu decoro a palavra? Você vai ler, e a palavra vai começar a se tornar viva dentro de você. E aí no versículo 24, parece que Jesus traz Pedro de volta. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Aí você entende o processo que Pedro tinha que passar. Porque Pedro tinha que chegar nesse lugar do quebrantamento. Pedro tinha que chegar nesse lugar da rendição. Pedro tinha que chegar nesse lugar de confronto. E ele ainda não estava. Ele ainda não estava nesse lugar do versículo 24. Foi necessário se submeter a um longo processo. No capítulo 19 ele disse: Senhor, eu deixei tudo para te seguir. Mas no capítulo 26, quando Jesus está prestes para ser vendido por 30 moedas de prata e preso, ele olha para Jesus e de novo: Senhor, eu vou contigo, eu estou contigo, estamos juntos. Aí Jesus olha para ele: ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aí Jesus sai para orar. Ele disse: não, estamos juntos. Jesus sai para orar no Getsêmani. No versículo 40 do capítulo 26, Jesus volta. Sabe como é que ele encontra Pedro? Dormindo. Você está dormindo? Ou você está acordado? Você é um cristão de domingo? Ou você está comprometido com o Senhor na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Você é religioso? Vou te dizer, a religião não vai te levar para o céu. Ser membro dessa igreja não vai te levar para o céu, a menos que você se disponha a ter um relacionamento com Jesus.
Você pode conhecer tudo de Jesus. A gente conhece Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas você já chegou no lugar da rendição? Eu demorei alguns anos para chegar nesse lugar. E eu continuo me policiando para eu não sair desse lugar do quebrantamento. É exatamente negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias. Cara, você não pode dar mole. Sabe, quando você olha para aquele filme, Prova de Fogo, tem uma música que tem nos créditos daquele DVD, e que o autor da canção, ele fala que é um pequeno desvanecer no olhar. É um pequeno desviar do foco. É por muito pouco, é por muito pouco, é por muito pouco que nós temos desviado da cruz. Então é preciso manter uma atitude vigilante, é preciso manter uma atitude alerta. Jesus olha para os seus discípulos e disse: vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora. Versículo 41 do capítulo 26 de Mateus: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto. Fala assim: o meu espírito está pronto, mas a minha carne é fraca. Cristão de domingo ou cristão todos os dias? Cara, você tem que entender uma outra realidade. Naquela hora que o galo cantou e que Pedro negou a Jesus a primeira vez, Jesus a segunda vez, quando ele negou a terceira vez, a ficha caiu e ele foi para a lona. Ele disse: eu perdi tudo. Eu perdi tudo. Sabe quando você está caminhando com Deus e de repente você escorrega? Eu não sei se você olhou para um rabo de saia ou se você deu atenção para o São João da Barra, que é o conhaque, se foi uma dose que te derrubou, ou você foi simplesmente fazer uma fezinha na loteria porque você, né? A vida, ela coloca a gente em N situações. Então a gente tem que parar para pensar. Quando Pedro negou a Jesus, ele entendeu que ele perdeu tudo, porque faltava morrer. Então quando você olha para Pedro, a forma como ele foi crucificado, quando você olha para Paulo, por que esses caras jogaram o jogo com Deus do jeito que eles jogaram? É porque eles já estavam mortos. Eles já tinham perdido tudo. Eles já tinham perdido tudo. Eu tenho um colega, eu já contei isso para vocês. Ele tomou uma volta no cara de 50 mil, rapaz. O cara deu um tombo nele de 50 mil reais. E não foi hoje não, já tem uns anos. Aí Deus falou para ele: perdoa. Ele falou: não, Deus, eu vou pegar esse cara, 50 conto. Você sabe o que é abrir mão de uma dívida de 50 mil reais? Ele simplesmente liberou. E Deus tem umas coisas com a gente que a gente não entende. Quando você solta algumas coisas que estão na sua mão. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora foram traídas, enganadas, roubadas por um sócio. E você está com isso amargurando a tua vida até hoje. Solta. Entrega. Libera. Eu não estou dizendo que amanhã Deus vai te restituir, não. Eu estou dizendo que Ele vai restituir você agora. Porque Ele vai te dar paz. Eu vi esses dias. Descanse em paz. Como é que você pode dizer descanse em paz para alguém que não viveu na paz de Jesus? Para pensar. Então você precisa entender essa realidade. É agora, é soltar. Você precisa soltar o seu pai.
Você precisa soltar a sua mãe. Eu falei para vocês, eu honrei meu pai aqui semana passada, eu falei para vocês, realmente ele foi o melhor pai do mundo, mas ele não foi um pai perfeito, nem um marido perfeito. Ele teve muitas dificuldades. Mas o fato dele ter todas as limitações que ele teve, exatamente por quê? Porque ele é como eu e como você, nós somos humanos. Então para de achar que você é perfeito. É isso que Jesus quis mostrar para os discípulos dele. Por que ele escolheu os discípulos dele? Eu tenho certeza que você não escalaria Pedro para jogar no seu time. Você não escalaria muitos daqueles caras para serem membros da sua equipe. Mas é essa que é a chave. Por quê? Porque Deus usa a nossa potencialidade. É exatamente isso que Deus vai fazendo. Ele vai nos aperfeiçoando. O meu papel aqui como técnico, eu sou só o técnico, é treinar esse time para o jogo. Então entende o que Deus quer fazer com a gente hoje? Ele quer que a gente entenda que quando a gente ouvir essa palavra e a gente não acreditar mais que ela não é verdade. Jesus disse, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século. Ele disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Ele disse, vão e façam discípulos, nas 7 áreas de influência da sociedade. Então vão e façam discípulo, ocupem espaços, estudem, passem nos concursos, passem nas universidades e manifestem o meu reino. Imagine, o filho do Zé Povinho, o filho do pobre, acordar e dizer para o pai assim, eu quero ser médico. Aí um pai que não é curado, vai dizer o que para ele? Filho, tira isso da sua cabeça, porque você sabe que meu avô era pobre, eu sou pobre, nós somos pobres, então nós não podemos vencer esse desafio. Mas um pai curado, um pai que é alinhado com o Senhor, sabe o que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, filho, nós vamos orar, e nós vamos falar com Deus, e Deus vai dar a gente a estratégia. Eu não sei como, filho, mas vamos gerar esse sonho. Está vendo aqui, ó? Abre aí, filho, essa lente aí, ó. Está vendo aqui, ó? Uma lata de leite condensado e uma panela podem começar um império. Você não acredita, não? Sim ou não? Doceiro, vem cá, doceiro. Cadê o doceiro? O doceiro não está aí, não? Está aí, não? Chama ele, caça ele aí para mim, por favor, alguém. Foi embora? Doceiro. Cara, preste atenção, ó. Leite condensado, chocolate, manteiga. Põe margarina não, que é ruim, prejudica a saúde. Faz um negócio com coisa boa e cobra o preço justo. Eu fazia 2 latas disso aqui todo dia. Não pensa que eu era pobre de Marredeci, não era não. Mas quando eu entrei, quando eu estava caminhando para decidir algumas coisas na minha vida, meu pai sempre quis investir muitas coisas em mim. Às vezes eu é que dei mole. Eu fazia 2 latas dessa todo dia. Vendia no curso e minha namorada vendia no trabalho, que hoje é minha esposa. Isso dava mais de um salário mínimo todo mês para pagar um projeto que a gente tinha. Dava mais de um salário mínimo. Depois no seminário nós tivemos que vender bolo. A gente vendia bolo. Eu pegava o 636 Gardenia Azul, Sans Penha, todo dia, com um tabuleiro de bolo nas mãos. Você está me vendo hoje, você não sabe de onde eu vim. Um dia eu vou te mostrar uma foto de eu com 4 anos, lá no morro do Faz Quem Quer, em Rocha Miranda. É, filho. Você está pensando que eu morava onde? Antes de eu morar onde eu morava no morro, tinha vala. Eu sou preto, filho. Sou negão, filho. Você está pensando que eu vim de onde? No morro. Meus avós moravam no morro. Minha mãe está viva até hoje, porque ela casou.
Meu pai tinha casa, ela convenceu meu pai de ir lá para a casa da minha avó para cuidar da minha avó junto com as minhas sobrinhas. Porque minha avó já estava velha e ela tinha que cuidar das sobrinhas, era um mover sobrenatural. E eu tenho certeza que minha mãe, eu falei do meu pai, lembra? Meu pai e minha mãe, eles honraram os pais deles, estão vivos hoje. E têm uma vida confortável. Então eu estou te mostrando que é possível, cara. É possível, mas isso aqui não pode acontecer pela força do teu braço. Tem que ser pela unção do Espírito Santo na sua vida. Então eu quero dizer para você em nome de Jesus, para de dar desculpa para a tua situação, filho, e se move em Deus. Cara, você tem que chegar no lugar em que você vai dizer para Deus, Deus, eu perdi tudo. Deus, eu não tenho saída. O que eu vou fazer? Você vai dizer assim, ah, pastor, o senhor é maluco. Não sou maluco não, cara. Eu tenho gente aqui que fez ETED porque decidiu vender bombom. Eu sei, vai dizer assim, mas não dá para todo mundo vender bombom. Cara, sei lá, filho. Vai falar com o teu Deus. Mas é exatamente essa questão, essa posição de atitude. Mas essa atitude não é fruto da força do braço. Eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Não é pelo seu poder, é o quebrantamento que vai levar você a fazer coisas que são ousadas, coisas que talvez as pessoas não acreditariam que você seria capaz de fazer. E nesse processo alguém vai passar e vai olhar para você e vai tentar te ridicularizar, vai tentar te diminuir, mas você vai entender que esse é um processo. Você está entendendo? Você não vai ficar com vergonha. Você vai crer na promessa de Deus. Por quê? Porque foi Ele quem te impulsionou. Você já estava frio a beça, filho. Olha, esse foi um inverno maravilhoso. Bom para vender bombom, bom para vender chocolate, bolo. Vocês não fizeram nada. Esse vai ser o verão mais quente, filho. Então se prepara para o verão. Não vai botar um carrinho para vender cerveja não, filho. Pelo amor de Deus. O outro, pastor, posso vender cerveja? Eu falei, aí não, filho. Faz isso não. Você está entendendo ou não? Esse é um lugar de chegada. É um lugar do quebrantamento. É um lugar quando você perde tudo. Pedro chegou nesse lugar. Aí você olha, quando ele vai começar o ministério, como é que Deus faz? Como é que Deus faz? Jesus olha para ele, mandou chamar ele. Cara, é incrível. Veste a capa, sabe? Deus institui o ministério, mas ele já estava morto. Ele já tinha perdido tudo. E a proposta de Deus para nós é: a quem eu enviarei? E quem há de ir por mim? Ele pergunta a Isaías. E está perguntando a você. Você jovem que está aqui, você já está inscrito para a conferência? Ele quer enviar você. Ele quer enviar você. Cara, Deus vai dar a gente coisas fantásticas, eu creio. Eu vou começar a orar por mais uma coisa que Deus pode abrir para a gente. Uma porta num outro lá na Europa. Aí você vai dizer assim, cara, mas você só quer ir para a Europa? Não, filho, Deus está com a porta aberta, a gente aqui na cidade. E Deus vai abrir outras portas para nós nessa cidade. Você está entendendo ou não? Sim ou não? Você tem que entender isso. Tem uns caras aqui que eu vou ver. Esses caras vão voar. Ali, ó. Aquele cara sentado na bateria. O pai dele pensa que ele é pai dele, mas ele é meu filho. É um mistério. Ele é pai dele, mas o pai dele espiritual sou eu, não é ele não. Vai voar. Está entendendo ou não está entendendo? Eu não quero falar muito, porque a gente está num ambiente, né, que a gente não pode falar muito. Senão o pessoal pega a palavra da gente. Eu estou ligado.
Mas quem está me ouvindo aqui está entendendo o que o Espírito Santo está ministrando? Dá glória a Deus. Então vocês estão entendendo. Agora o que vocês vão fazer? Tem sempre um comprometimento. Tem gente aqui que precisa entregar a vida para Jesus. Tem gente aqui que precisa restaurar a comunhão com Ele na igreja. Você precisa voltar para a igreja local. E essa é uma igreja local muito legal. Olha só, a gente está num processo de transição. Por quê? Porque a gente estava de um jeito antes da pandemia, veio a pandemia, a gente está se reestruturando para o que a gente vai ser depois da pandemia. Eu ainda não sei o que é, eu estou tentando descobrir. Mas você está aqui, você está vindo de uma outra igreja, então você tem que se comprometer. Esse pessoal aqui passou por uma classe de membresia. Essa semana eu comecei a desenhar uma outra classe de membresia. A próxima classe de membresia vão ser 4 encontros só. Todos 4 presenciais. Vai ser diferente. Entende? Porque a gente precisa levar esse povo a um comprometimento. Você que está aqui, está na hora de você entregar sua vida para Jesus ou não está? Está na hora para você descer do salto alto, de que você, não, porque eu conheço Mateus, Marcos, você conhece nada, filho, não adianta conhecer a letra, eu quero ver a letra ativada no teu espírito. Porque quando a letra estiver ativada no teu espírito, filho, você vai voar, você vai ver o Senhor multiplicando a tua semeadura nele. Você vai ver o Senhor multiplicando o que você coloca nele. Deus vai multiplicar. Cara, é interessante você ver Deus multiplicando sobre a vida dos seus filhos. É muito interessante você ver Deus fazendo prosperar os seus filhos. Ele faz. Mas você tem que tomar uma decisão de morrer, entregar sua vida para Jesus e começar um relacionamento com Ele. Você precisa se comprometer com uma igreja local, porque não dá para ser membro de igreja, sabe? Simplesmente de estar envolvido, não, cara, você tem que estar no fogo, no meio, no olho do furacão. Eu estou procurando 8 cozinheiras, não, 4 primeiro, 4 cozinheiras, 4 mulheres que queiram se comprometer com a terça-feira, se comprometer com a terça-feira. Uma eu já tenho. Para a gente levar aquela cozinha para um nível, sabe, a gente já está entregando 200 refeições. Mas a gente vai entregar mais. Mas eu tenho que ter gente para fazer isso. Talvez você seja uma dessas mulheres que possa se comprometer. Eu quero comprometimento. Comprometimento. Eu estou comprometido com essa obra. Quem me conhece há 25 anos sabe que eu estou comprometido com esse negócio aqui. Eu estou dentro desse bolo. É sério. É que o Senhor segurou a minha onda. O Senhor segurou a minha onda. Você está entendendo? Você está comprometido? Você quer se comprometer? Qual é o desafio que Deus está falando com você que está aí? De máscara branca. Tem um monte de gente de máscara branca. De máscara escura. Você que está com o braço cruzado. O que Deus está falando com você hoje? Qual é o compromisso que você precisa tomar? Você precisa dar um passo para se relacionar com Jesus, porque você ainda não conheceu Jesus nesse ato de entrega, de reconhecer que Ele morreu por você? Faça isso hoje. Quem sabe no próximo batismo você vai estar. Você precisa se comprometer. Você está na membresia da igreja, mas não está comprometido. Você está na membresia da igreja, mas não está comprometido. Então você precisa calçar a sandália da humildade. Dizer, Deus, eu estou vacilando. Não diz que você está vacilando porque eu sou vacilão, não. Não. Cada um de nós vai acertar contas sozinho. Se você está dizendo que você não faz por causa de mim, você está me usando como desculpa. É você que não quer fazer.
Deus tem uma conta contigo e tem a minha comigo. Então vamos lá, gente. Tem gente aqui hoje que precisa entregar a vida para Jesus. Tem gente que está aí na rede, está na TV, está em casa. Há quanto tempo você está assistindo os nossos cultos e deixou de frequentar a sua igreja? Pare e pense sobre isso. Por que você não está comprometido com a sua igreja? Então você tem que decidir, ou você fica lá ou você fica aqui. Mas ficar aqui só pela televisão não vai transformar a sua vida de verdade. Você precisa de comprometimento. Está me entendendo ou não? Você vai dizer para mim que eu estou sendo duro. Eu não estou sendo duro. Eu estou simplesmente falando para você como é a vida. A vida não tem faz de contas. A vida é jogada. É sim ou não. É essa a nossa pegada com Jesus.